você que nos acompanha pela mídia. Não sei quantos acompanham ao vivo, mas eu costumo de vez em quando dar uma olhadinha, depois também tem algumas dezenas lá de pessoas. Não sei se deram uma passada por cima, assistiram, né? Mas isso nos anima a continuar, né? Transmitindo e gravando o programa. Muito bem, nós vamos colocar em pé, vamos orar a Deus agradecendo por este culto. Temos lá presente o pastor João, que está presente? Pastor João, leva lá o microfone para o pastor João fazer uma oração. Quem vai levar o microfone lá? Já está aí. Vamos lá, pastor João, ore por nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E livra-nos do mal. Venha o teu reino, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E que seja feita somente a tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. É isso que nós queremos para os nossos lares, para a nossa família. Em especial oramos por este culto, te pedimos que o Senhor esteja abençoando cada parte deste culto, recebendo a nossa oração, nosso louvor, a nossa adoração e abençoando também, ó Pai, a ministração da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa nos ensinar algo novo que possa nos ajudar, ó Pai, a sermos filhos e servos melhores para te servirmos. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão, porque tudo fazemos para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aí, pé, vamos cantar o hino 478 do cantor cristão. De vez em quando a gente lembra aí, a gente canta o cantor cristão numa sequência. Naturalmente cantamos os hinos mais conhecidos, não cantamos todos, porque eu acho que igreja nenhuma conhece todos os hinos, né? Vamos aí cantando os mais conhecidos para não se tornar esquecido, né? Vamos lá, 478 do cantor cristão. Irmãs, eu gostaria, pastor, de dar um aviso. A nossa MCM vai se reunir no dia 10/2 agora, pela manhã, tá bom? Das 9 às 11 horas. O tema é Deus é autossuficiente. Vamos falar sobre o cuidado que nós precisamos ter conosco, porque só o nosso Deus é autossuficiente, né? A gente precisa cuidar desse corpo que Ele nos deu. Vamos ter alongamento, meditação na palavra, tá bom? Com a irmã Caliane aqui às 9 horas do dia 10/2, não se esqueça. Depois a Caliane vai colocar o convitinho lá nos grupos. Mas
conhecido, penso eu, pode assentar, é o 43 do HCC. Você que nos acompanha pela mídia pode procurar no Google 43 HCC. Vamos lá. Tu és digno. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Zacarias, capítulo 14, versículos de 1 a 11. Quero trazer hoje uma palavra de esperança, de ânimo para os irmãos, para a igreja, para as nossas vidas. Não é? Hoje não deixa de ter exortação, porque não tem jeito. Você lê a Bíblia, tem exortação, não é? Mas vale a pena a gente ler esse texto. Zacarias 14. O texto vai ser um pouco longo. Vamos lá. Vamos colocar em pé para a leitura da Santa Palavra de Deus. Zacarias capítulo 14, versículos de 1 a 11. Vamos ler responsivamente. Vamos lá. Leamos a palavra. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor
sairá a peleja contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será dividido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Refugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim, como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém as águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei. Que versículo lindo, irmãos. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Jeba até Memon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Nosso Deus, obrigado pela tua palavra lida. Obrigado, Senhor, porque ela nos mostra um futuro esperançoso. Ajuda-nos, ó Deus, a renovarmos a nossa fidelidade ao Senhor, a renovarmos a nossa fé, e ajuda-nos, ó Deus, a proclamarmos o teu Evangelho. Fica conosco nesta manhã, nos abençoe. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. E nós sentar-se, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que o texto que lemos é um texto rico. Não querendo justificar, eu não vou a fundo nele, mesmo porque nós não temos tempo e ele é rico. A gente poderia ficar aqui até umas 11h30, no mínimo, mas nós temos um horário para terminar, então nós vamos procurar ser assim, bem sintético, mas sem deixar de expressar, de explicar aquilo que o texto está dizendo. Então nós começaremos dizendo o seguinte, que Zacarias, ele foi um profeta de estilo direto e franco, nada de passapano, ele ia direto no assunto, não é? Esse tipo de estilo impacta as pessoas, mas Deus chama a gente assim, às vezes impacta, às vezes até escandaliza. E Jesus era assim, não é? Tanto é que houve um momento lá que ele falou: quem mais vai dar tchau para mim? Quem mais vai dar tchau? Não é? Claro, na linguagem de hoje, não é? Então, irmãos, a palavra é o seguinte: não se escandalize, irmãos, quando a palavra for direta, não é? Vamos aplicar, não é? Vamos aplicar na nossa vida e vamos rever e vamos tocar o barco da nossa vida. Então, irmãos, ele foi um profeta direto, de estilo franco, mas ele também tinha um veio messiânico, mostrando a vida e a morte do pastor, mostrando lá na frente o que aconteceria com Cristo. No capítulo 11 de Zacarias, versículo 11, versículo 12, capítulo 13,
e versículo 6. Vou apenas ler o 13, versículo 6, que diz assim: e se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa de meus amigos. Então aqui ele já está apontando lá para o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, irmãos, ele leva-nos a olharmos para o futuro, nos enchendo de esperança, quando o reino de Deus será visivelmente estabelecido. Ele mostra um reino que seria visivelmente estabelecido. E dentro do contexto e do entendimento que temos hoje da palavra de Deus, quem é de Cristo, os cristãos, farão parte deste reino. E ele mostra que todas as nações se dirigirão para lá, não é? Então, os profetas mostram isso. Então, nós faremos parte deste reino. Ele mostra um reino totalmente diferente. Ele mostra que tudo que é mal que existe, eu não quero discutir essa questão de será aqui na terra, Jerusalém será literal, não quero discutir isso. Mas ele mostra um momento em que todo o mal será removido do coração do ser humano. E o ser humano estará com Cristo numa paz completa, numa vida de perfeição. Ora, quem não almeja isso? Não é? Quem não almeja isso? Eu, por exemplo, hoje, há lugares que eu evito ir. A gente vive uma insegurança tão grande, não é? Há lugares que a gente evita ir devido, não é, à situação, não é, de perigo que a gente corre, não é? Então, ele aponta para esse momento que Deus estabeleceria um reino livre de males, totalmente livre de males. Então vamos para o texto que eu tenho que correr. Ele diz assim: eis que vem o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor. Então ele está afirmando, e esta afirmação atravessou o tempo dos profetas, atravessou os séculos e chegou até nós hoje. Chegou à cristandade, chegou aos judeus de hoje, porque eles também, nós já concluímos a nossa esperança messiânica, mas eles ainda têm uma esperança messiânica e aguardam esse momento também. Este momento em que eles receberão o Messias, não é? Eles aguardam esse momento. Então, o dia do Senhor virá. Estejamos certos disto como cristãos. Nós fazemos parte desse dia. Aliás, está muito claro no texto. Ele virá com quem? Com os seus santos. Está aí no texto, não é? Ele virá com os seus santos. Então, o dia vem. Então, a primeira afirmação que você deve guardar: que o dia do Senhor virá. Tudo isso será desfeito. Todo o mal será desfeito. Não é? Bom, vamos lá. Continuando. Versículo 2. Porque eu vou comentar os versículos de uma forma rápida. Ele disse: eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Parece que o mundo se voltará contra o seu povo. E o seu povo cairá num poço fundo de tristeza. Então, dentro desse contexto, desse poço de tristeza, Deus reverterá toda a situação de confusão. Eu quero fazer um destaque aqui para as nossas vidas, aplicando agora. Irmãos, às vezes, para o homem voltar para Deus, ele precisa colocá-lo em uma situação quase sem saída. Às vezes Deus nos coloca em situações quase que sem saída, e a gente não vê caminhos de saída, portas para sair. E a gente faz como Pedro: para quem iremos nós? Você já chegou a um momento assim na tua vida, você não vê saída em lugar nenhum? Aí você lembra de Pedro, né? Para quem eu vou? Aonde é a esperança para mim? Aonde é a esperança para a minha vida? Aonde é a solução para os meus problemas? Não é? Senão na cruz de Cristo, aos pés da cruz do Senhor.
Aí, no versículo 2 ainda, ele diz assim: a cidade será tomada. Aí isso é uma situação de desgraça aqui, né? A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, o resto do povo não será expulso, ficará lá. A vida estará totalmente desorganizada. A paz será tirada. Imaginem o povo de Deus cercado por forças poderosas, sem ter como sair dessa situação. Então ele coloca lá uma situação de um cerco total diante do seu povo. Um cerco total. As nações mais poderosas cercariam o povo de Deus. Aí no versículo 3 ele diz: o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. O Senhor virá direto e pelejará contra estas nações. Então, em uma situação como esta, sem dúvida, o povo precisaria olhar para o Senhor e pedir o seu socorro. E novamente, às vezes precisamos estar cercados para reconhecermos que precisamos do socorro de Deus. A gente vai lá em Êxodo capítulo 15, eu tenho tanto versículo para ler, não sei se eu vou ler tudo. Êxodo capítulo 15, versículo 3, diz assim: o Senhor é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Então eles tinham que recorrer para o varão de guerra. Mas lá, a gente vai lá em Isaías 42, versículo 13. Isaías 42, versículo 13, diz-nos assim, a palavra, quando eu te falo diz assim, porque eu não sei que cor, não é? Diz assim: o Senhor, como poderoso, sairá, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará, e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos, vencerá os inimigos. Então, Zacarias está dizendo que é o Senhor quem vencerá pelo seu povo. O que às vezes acontece conosco é que diante de situações difíceis, nós abrimos o peito e dizemos assim: eu vou vencer. Não vence, irmãos. Não é? O Salmo 46, 2 deixa muito claro: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Não é? Aí veio o Salmo 121, da Vera, né? Cadê a Vera? A Vera está cansada, veio ao hospital, foi dormir. Né? Então, mas eleva os meus olhos para os montes, da onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Então, às vezes Deus nos obriga, nos coloca numa situação que nos obriga a reconhecer que Ele é o Senhor. E cantamos muito bem no enredo: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, você e eu estaremos num bom caminho quando reconhecemos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, que a batalha pertence a Ele, que é Ele quem nos dará a vitória. Então, pensando assim, redobremos a nossa confiança nele, porque Ele é quem nos dá a vitória. Vamos lá, vamos em frente. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou adiantando aqui, tá? Então, o profeta ainda diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, haverá um vale muito grande. Não quero explicar isso aqui cientificamente, geologicamente, não é? Há quem explique isso de uma forma geológica, não é? Mas aqui está dizendo literalmente que o Monte das Oliveiras será fendido, não é? A palavra nos diz que Jesus colocará os pés, que um dia, no local, que um dia recebeu as suas lágrimas. Naquele local onde vai colocar os pés, um dia ele chorou. Mas, porque o seu povo não queria recebê-lo. Mas aqui, ele vai colocar os pés, porque o seu povo vai clamar pela sua presença e pelo seu livramento. Então, trazendo ainda para o nosso contexto, aprendamos a clamar ao Senhor. Clamemos o nome do Senhor. Peçamos socorro a Ele.
Digamos para Ele que nós somos fracos, que nós somos frágeis, que nós somos débeis. Eu sinto muito hino, me perdoe por isso, mas está tudo aqui, não é? Tem um hino que diz assim: débil sou e sem valor, grande é seu amor sem par. Cristo atende a petição, guarda-me de todo mal, que na vida eu possa ter sempre o gozo divinal. Diga para Ele o quanto você é débil e o quanto você precisa dele. Clame ao Senhor, chore diante dele, porque Ele sempre está pronto a nos livrar. Então a presença de Jesus, ao aproximar-se da cidade, porá fim a toda atividade guerreira. E há um comentarista chamado Larry Crabb, que ele diz que neste monte, ele, reafirmando, né, a declaração, Jesus chorou, e ele fala sobre o anjo que se aproximou-se do Senhor. Jesus chorou, não é? E ele fala sobre o anjo. Não estou lembrado aqui, não sei se é o anjo que eu lembro foi lá no jardim, né, das oliveiras, está aqui, não é? O anjo lá que foi lá e consolou o Senhor. Muito bem, e no versículo 5 diz assim: eu fugireis pelos vales dos meus montes, então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então ele está dizendo que o Senhor não virá sozinho, ele virá com os seus santos, não é? Testemunharão o seu poder, testemunharão o seu livramento. Então, o monte dividido ao meio vai propiciar possibilidade de fuga para o povo. Jesus não vai voltar sozinho, voltará com seus santos ressuscitados. Os santos estarão em sua companhia. E tem ele traz aqui uma declaração que haverá um novo dia, o sistema será mudado, não é? O inverno e a noite serão abolidos, o mundo nadará em meio à luz, em uma primavera perpétua, não haverá nem frio, nem geada, será uma luz natural, talvez substituirá a luz solar, não é? Então, o círculo usual que conhecemos talvez será abolido, é o que está dizendo aqui o profeta, não é? Naquele dia acontecerá, versículo 8, acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas. Pode ser literal? Pode. Pode ser simbólico? Pode. Literal seria que as nações seriam, o povo seria descedentado, não é? E pode apontar também para um dia em que todos terão esperança, porque a fome e a sede das nações em Cristo serão saciadas. Irmãos, não sei se vocês já experimentaram esse sentimento. Há um momento que eu digo assim: Senhor, eu estou fraco, a minha fé, eu não sei nem se dá para descolar esses dois dedos assim, se eu tenho fé que dá para descolar os dois dedos. Mas eu digo assim: Senhor, eu sinto falta do Senhor. Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor. E essa esperança que existe dentro de mim, essa fome que existe dentro de mim, me anima na caminhada. Porque, apesar da fé ser tão fraca, eu quero continuar caminhando. Apesar da situação ser desestimulante, eu quero continuar caminhando. Então, é algo que ocorre dentro de nós, eu diria que é sobrenatural. É algo que é o Espírito Santo que nos impulsiona a continuarmos caminhando. Mas ele está dizendo que nesse dia, a sede será totalmente saciada. Haverá uma convivência literal com o Senhor Jesus. Volto a discutir. Não quero resolver aqui a questão. Vai ser na terra renovada, se não vai ser. Estava ouvindo um cientista semana passada, sei lá. Ele estava dizendo assim: aquela declaração de Pedro lá, que os elementos ardendo se desfarão. Pedro anuncia que a terra será totalmente destruída.
Ele falou assim: eu não tenho dúvida que aquilo é uma bomba atômica. Eu não quero nem saber se é bomba atômica ou não. Eu só quero saber que a terra será renovada, o pecado poderá ser renovada, o pecado será extirpado, nós teremos um novo céu, uma nova terra, se é aqui, se é colar, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: nós estaremos vivendo e convivendo literalmente com o Senhor Jesus. Será que isso não nos anima a renovarmos as nossas forças, a renovarmos a nossa fé? Ok? Então, ele diz assim no 8: naquele tempo acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, que saciará, sem dúvida, a sede das nações. Versículo 9 diz assim: e o Senhor será rei sobre a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Hoje que a gente vê vários senhores, a gente prega o Senhor Jesus. Ele está dizendo: naquele dia não vai ter concorrente para Jesus. Um será o Senhor e um será o seu nome. Por literalmente o que foi colocado aqui, naquele dia, novamente, o futuro está sendo apontado. Todos aclamarão Jesus como Senhor. O engano não existirá mais. Os ídolos não existirão mais. Um será o Senhor, um será o seu nome: Jesus. Jesus será o Rei. Jesus será o Rei. A gente pode ver isso em Apocalipse 19, 16. Vamos ver aqui. Primeiro em Zacarias 13, 1 e 2. Diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. Vamos lá. Apocalipse 19, 16. A palavra de Deus diz-nos assim: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vou repetir: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a gente pode ainda ir para 1 Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 28. 1 Coríntios 15, versículo 28. Diz assim: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Tudo em todos. Não parcial. Deus será tudo em todos. Não terá opção. Não terá opção de se desviarem aqueles que estiverem com o Senhor naquele dia. O culto falso dos ídolos serão cortados da terra, ou da terra prometida. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, diz lá Paulo em Colossenses 1, versículo 16. Ainda no versículo 10, agora no versículo 10, toda a terra em redor se tornará em planície. Bom, Chambre aqui faz um comentário que eu não vou ler, tá? Mas ele diz assim: Jerusalém será numerosa, será populosa, será livre das maldições, tanto domésticas quanto estrangeiras. Isso é Chambre comentando, tá? Tanto domésticas quanto estrangeiras. Estará em perfeita segurança na era do reino eterno de Deus. Isaías 32, 18, 33, 20, Amós 9, 15. Ok? As guerras e os agentes moralmente destruidores fracassarão, e haverá um novo dia
com condições totalmente diferentes. Ok? E, finalmente, 10, no versículo 11, diz assim: e habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Veja, ele vai reafirmando. Zacarias, ele tinha essa sede de uma segurança, de extirpar tudo que é mal do meio do seu povo. A gente não tem essa sede, esse desejo. Irmãos, a gente tem que ter esse desejo no coração, de pureza, de uma sociedade pura, de ver todas as pessoas com boas intenções. Mas dá para a gente ver isso agora? Não dá, né? Não há condição nenhuma. A minha esposa estava contando que ela, agora de manhã, aliás, o assunto era eu. Ela falou assim: a gente precisa comprar camisa para você. Eu falei: mas eu ganhei 2 agora, no aniversário. Ela falou: eu vou falar para você, irmão, vai. Irmão, ele falou que tem 2 também. Alguns anos atrás, claro que eu estava brincando com ela. Ela fala sempre sério e eu falo sempre brincando. Alguns anos atrás, ela falou, ó, lembra? Aí eu estou dizendo, alguns anos atrás, ela foi numa loja boa, mandou descer 10 camisas. Ela era a irmã dela, ela comprou juntos. Mandou descer 10 camisas. Vou usar com ela. Falei, eu comprei coisa boa para você. Quando eu for é assim. Aí depois na outra loja ela comprou, não sei quantas, não sei se 10 também, camisa boa. Tinha camisa boa para usar, né? Enfim. Aí ela sempre pagava em cartão só, e o pessoal desconfiou das duas, né? Porque o pessoal pega cartão, não lembra? O mundo é no fundo, né? Ela falou: você está pesquisando? Não, nada disso. Aí na hora que ela estava na outra loja, bem longe, o banco ligou: escuta, a senhora comprou assim. Ah, comprei sim. Aquela loja ligou para vocês, se eu estivesse lá perto eu devolver para a mercadoria. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente, hoje, desconfia de tudo, de todos, não é? Os caras vão comprar uma coisa muito cara, mas será que esse cara tem dinheiro para comprar? Vou pesquisar seu cartão para ver se não é um cartão falso, não é fake, não é? Então tem tudo isso. Eu acho que com razão, né? Eu acho que até as pessoas têm razão, os lojistas têm razão, porque ninguém quer ter prejuízo. Tanto é que quando uma pessoa faz algo assim, digno, honesto, sai nos jornais, né? O cara acha um pacote de dinheiro, devolve para o dono, tem um endereço lá, devolve para o dono. Sai no jornal, como se isso fosse o quê? Algo inédito. Bom, é quase que algo inédito, mas é uma obrigação. Nós temos a obrigação de ser honestos. Nós temos a obrigação de ser gente boa na sociedade. Nós temos a obrigação. Né? E já falei para os irmãos que eu oro a Deus para eu me comportar diante das pessoas, diante dos crentes, diante dos não crentes, para eu me comportar com dignidade do Evangelho. Porque é difícil, irmão. Vocês não conhecem o meu temperamento, vocês não me conhecem, só Jesus me conhece. Né? Então, aqui eu me comporto direitinho, né, irmão? Mas eu procuro me comportar lá também, tá? Mas é muito difícil. Nós temos que dar, é por isso que diz lá, orai sem cessar. Vigiai. Deus falou para nós vigiarmos. Então, mas haverá um dia que todo o mal será extirpado. Ainda estamos sujeitos a situações que o pecado nos coloca e nos envolve. Não é? E nos envolve, não é? Então, não haverá mais maldição novamente, um futuro glorioso sendo apontado. Com Jesus, todo e qualquer terreno será seguro. E agora, ainda é seguro. Com Jesus, qualquer terreno é seguro. Não haverá mais guerra, não haverá mais idolatria. A humanidade sempre vai apontar para Jesus. Hoje aponta-se para vários caminhos. Mas naquele dia, a humanidade apontará para Jesus. Hoje a igreja tem que existir a igreja, porque a igreja tem que apontar para Jesus. A sua vida tem que apontar para Jesus. A minha vida tem que apontar para Jesus. Isso hoje é uma dificuldade. Mas Zacarias diz: haverá um momento que será muito natural. Tudo isso.
Muito bom. Vou concluir, irmãos. São 11 horas. Vou concluir. Eu pensei assim, vou correr com esse texto. E corri mesmo, hein? Dessa vez eu corri. Vamos lá. Primeira lição aqui. As nações se posicionarão contra o povo de Deus. Deus colocando o seu povo na berlinda, num beco sem saída, só assim para eles clamarem o nome do Senhor. Está aí, pode conferir. Vou repetir a lição. Deus às vezes nos coloca num beco sem saída. Já teve aquela fase que nada dá certo? Aonde você vai, nada dá certo. Pensa bem, irmão, é bom pensar, hein? É bom pensar. Né? Pode não ser nada e pode ser tudo. Né? Muito bem. Então, ele às vezes nos coloca nessa situação. Segundo, quando clamaram ao Senhor, quando clamarem ao Senhor, Ele virá. Ele tem grande amor pelo seu povo. Ele tem grande pressa em socorrer. Ele tem grande pressa em dar livramento. Isso é confortante porque isso nos atinge também. Eu vou repetir, irmão, porque vale a pena você ouvir isso. Quando clamarem ao Senhor, Ele virá. Ele tem grande amor pelo seu povo. Ele tem grande pressa em socorrer e dar livramento para o seu povo. Você é povo de Deus? Você é servo de Jesus Cristo? Então aplica-se a sua vida e a minha vida também. Terceiro, o texto mostra que a humanidade com Cristo desfruta de esperança e desfruta de segurança. O Ineto lá, o hino diz assim: o melhor lugar do mundo. A gente está cansado de repetir isso aqui. Olha, irmão, vamos continuar repetindo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Senhor. Talvez você pense que é um outro lugar, mas não adianta. Eu sei disso. E quantas vezes eu me pego fora dos pés dele, né? Fora dos pés dele. Então, o texto mostra que a humanidade com Cristo desfruta de esperança. Cristo voltará. Todo o nosso sistema cíclico de estações, Zacarias está dizendo, será mudado. A paz será restaurada. Esperança para nós. A paz será restaurada. O pecado não vencerá mais o povo do Senhor. A Bíblia nos mostra que o nosso amanhã será lindo, será glorioso. Todo esse sistema ruim será banido, porque o Rei dos Reis reinará. Então, irmãos, enquanto esse momento não vier, renovemos a nossa força, irmão. Revisemos os nossos caminhos. Isso é para você, isso é para mim. Revisemos os nossos caminhos. Vou confessar uma coisa para vocês, tá? Eu queria que vocês me ajudassem, orassem por mim. Todo domingo eu saio daqui com o gás a 1000. No domingo à noite. Eu falo, amanhã, segunda-feira, vai ser diferente. Alguma coisa muda. Mas eu sinto que eu estou sempre devendo, que eu não estou cumprindo aquilo que eu prometi no domingo à noite. Eu estou cumprindo aqui mentalmente, tá? Eu estou prometendo aqui mentalmente. Nem comunico com vocês. Não é? Mas nunca é igual ao que eu prometi. Sabe por quê? Porque diz o hino, débil sou e sem valor. Mas aí eu recorro ao amor sem par de Cristo, que está sempre pronto a me dar a mão e sempre pronto a dizer, levanta, meu amigo, vamos recomeçar. E a gente recomeça. E vamos recomeçar hoje? Vamos recomeçar agora? Vamos recomeçar hoje à noite? Vamos fazer a vontade do Senhor? É uma sugestão, em nome de Jesus, eu dou a você. Que Deus nos abençoe. Ok? Eu li mais do que tudo, tá? Porque é muita coisa que eu não comentei muito. Mas vamos lá, vamos cantar o hino. Agora é o hino 482. É um hino assim meio cheio de curvinha, né? A Ana vai ensinar para você fazer as curvinhas aí, tá? Vamos lá.
Vamos ficar de pé, irmãos? A gente chama de 482. Tem bastante pautinhas, principalmente a segunda ali. Estamos caminhando com Jesus, mas o futuro será incalculavelmente glorioso. Vamos renovar nossa força, vamos ficar firme e cantar aquele enredo, né? O gozo do Senhor é que me faz cantar. Não é? É um enredo antigo que cantavam, não é? Que a alegria do Senhor é que me faz cantar, me faz continuar, me faz estar firme. Ok? Se você quiser ajoelhar, fica à vontade, vamos orar ao Senhor. Quando executar uma música, vamos orar ao Senhor. Peçamos por um avivamento, peçamos a Deus, irmãos, pelo mundo e pela nossa pátria, Senhor. Vamos lá. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos na tua casa nesta manhã, porque aqui é o lugar. É tão emocionante podemos sabermos que os nossos pais, crentes em Cristo, quando nascemos, nos apresentou neste lugar. É tão emocionante sabermos que
Aqui nós começamos, aqui nós nos convertemos, aqui nós desenvolvemos a vida cristã, aqui nós constituímos família, e pela tua misericórdia, se o Senhor não voltar, aqui neste lugar será a nossa despedida deste mundo. É muito grande o privilégio que o Senhor nos dá de passarmos a nossa vida focado nestas certezas e nestas esperanças que o teu Evangelho nos dá. Mas nessa caminhada, Senhor, são tantas situações que enfrentamos, que nos sentimos às vezes desencorajados. Mas obrigado, porque na tua palavra nós encontramos, ó Pai, a motivação, o alento. Podemos ver que o Senhor não só está conosco neste momento, nos livrando de tudo, mas o Senhor é o Rei que vencerá e que nos dará um futuro glorioso na presença do Senhor. O Senhor nos dará a vitória. O Senhor dará a vitória para a tua igreja, para o teu povo. Fica conosco neste dia. Nos perdoe, Senhor, as tristezas que causamos ao Senhor. E nos ajude a continuarmos em nossa jornada. Nós oramos, gratos pela tua bondade, no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, irmãos.